Mateus, no capítulo 10, no verso 27, o Senhor Jesus disse: "O que eu vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai dos telhados." É justamente isso que o programa Opção para a Vida tem feito ao longo dos seus 34 anos de existência. E no mês em que este programa está aniversariando, nós queremos parabenizar o programa através do seu diretor, o pastor João Bosco de Moraes, que ao longo desse tempo, mais de 3 décadas, tem sido o instrumento de Deus, que Deus levantou para realizar esse trabalho todo especial, levando o Evangelho a muitas e muitas vidas que têm assistido esse programa, têm acompanhado este programa e que têm sido abençoado grandemente. Pastor João Bosco de Moraes, da Igreja Congregacional do Calvário, meus parabéns. Parabéns também da Igreja Batista, da Primeira Igreja Batista em Cabedelo, a qual sou pastor, onde alguns irmãos têm conhecimento deste programa. Nós queremos lhe parabenizar. Que Deus lhe abençoe. Que você possa sempre encontrar em Jesus Cristo a motivação maior para continuar um belo trabalho que você tem feito ao longo desse tempo. Parabéns. Campina Grande, segunda-feira, 21 de abril. Hoje celebra-se o dia de Tiradentes, o mártir da Inconfidência Mineira. Hoje também celebra-se o dia da Polícia Civil e da Polícia Militar e também o dia do Metalúrgico. Opção para a Vida, deixando você sempre bem informado. Dentro de instantes, estaremos ouvindo o reverendo Hernandes Dias Lopes e Jeremias, Sala de Prosa, falando sobre um tema muito importante. A igreja que não evangeliza, ela não cresce, ela não tem vida. Ouviremos ainda também o pastor Antônio Júnior trazendo a primeira parte de uma palavra muito importante para todos quantos estão conosco. Ainda estamos debaixo do impacto do que foi a celebração do 34º aniversário do programa Opção para a Vida. Durante esta semana estaremos exibindo os melhores momentos do louvor, da orquestra Louvores Eternais, da cantora Jaqueline, enfim, a palavra que nós recebemos através do pastor Daniel Carlos. Quero deixá-los agora com o reverendo Hernandes Dias Lopes, Sala de Prosa, com o reverendo Jeremias. Bem-vindo à Sala de Prosa. Aqui o negócio é substância, gente boa. Aqui nós falamos mesmo. A conversa hoje, Varão, é sobre... A igreja não evangeliza. A igreja está presa em 4 paredes. O que você acha dessa conversa? Alguma igreja está presa em 4 paredes? A igreja que está presa em 4 paredes, ela adoece. Adoece. Por quê? Porque aquilo que nós chamamos de koinonia, comunhão, vira koinonite. Adoeceu. Adoeceu. Inflamou. Inflamou. Só que somos um pequeno povo muito infeliz. E aí, sabe o que vai acontecer? Vai começar a bater cabeça. Aí a crítica aumenta, a murmuração aumenta, aí e eles a doença aumenta. arranjam assunto para brigar. Passa a vida toda discutindo, conselho guerreiro para discutir, para brigar, para discutir outro problema, mais problema. Então não para, essa agenda não sai disso. Quando a igreja evangeliza, ela faz o quê? Ela tira o foco dela mesma para servir a Deus, levando o evangelho para quem carece da graça de Deus para ser salvo. Ou o inferno é muito bom, ou nós, os crentes, não entendemos o terror do inferno que uma pessoa sem Cristo está a caminho. Esses dias eu li C.S. Lewis que ele disse: todo ser humano você deve olhar como ou alguém que se torna um filho de Deus e é um filho de Deus, ou alguém que é um candidato ao inferno. Quando a igreja toma essa consciência disso, né? Muda, né? Eu acho que nós temos muitas motivações para evangelizar. Eu acho que uma das mais eloquentes para mim é o seguinte, é que se eu não evangelizar, Deus não tem outro método. É esse o plano eterno. Pronto.
ponto. É através de nós, da igreja. O governo não vai evangelizar, a ONU não vai evangelizar. Se a Nem igreja- os inimigos do Nem os evangelho vão inimigos evangelizar. Vamos dizer, se eu não fizer, quem vai fará? fazer? E a Bíblia diz que Deus vai cobrar o sangue da nossa mão, daquele ímpio que morreu, foi para o inferno, e eu, tendo a oportunidade de falar para ele, não falei. Ó, e nós compreendemos essa tão grande salvação. Tirar uma igreja... Das quatro paredes. Eu não gosto muito dessa frase, não, vou te dizer por quê. Porque ninguém mora lá naquele templo, entendeu? Ninguém, não tem ninguém que mora lá. É a mentalidade das quatro a paredes. cabeça que está na quatro paredes. É isso aí. Porque nós estávamos conversando aqui no intervalo, gente boa, é que nós estamos abertos para falar de Cristo com todo mundo. Mas, Jeremias, sabe qual é a experiência que eu tenho tido rodando o Brasil? As igrejas que mais sabem são as que menos fazem. As que menos sabem são as que mais sabem. Equilibremos. Então, o que acontece? O que acontece? Hoje tem muito crente, muita igreja, que fica de congresso em congresso, de conferência em conferência, de seminário em seminário, de simpósio em simpósio, e atravessa o Atlântico para ir num seminário, num simpósio, mas não atravessa a rua para falar de Jesus. O cara já tem 10 cursos de como evangelizar e não evangelizou ninguém, já está inscrito no próximo. Aí não dá. Não dá, ué. Vamos tirar uma igreja desse comodismo, os crentes. Há um método certo para evangelizar? Eu penso que há vários métodos, mas o melhor é aquele que você faz. Brutal, menino. Tem gente que fala assim, culto na praça não funciona. Evangelismo pessoal não funciona. Cruzada não funciona. Série de conferência não funciona. Olha, escute o mestre. O que não funciona é não fazer nada. Isso não funciona. Nunca mais. Não funciona. Se você fizer, vai funcionar, porque o poder é o poder do Evangelho. Não é a sua eloquência, não é o seu conhecimento, não é o seu método, não é a sua estratégia, é o poder do Evangelho. Ó, o Senhor nos chamou, vos farei pescadores de homens. Então vamos lá. Nós já sabemos que o conteúdo do Evangelho é uma pessoa, nosso Senhor Jesus Cristo. Não é a doutrina, não é o jeito nosso de ser. O Evangelho é uma pessoa. Jesus Cristo, nosso Senhor. É uma pessoa. Agora, sair para evangelizar. Dá umas sugestões aí, mestre. Nós precisamos buscar todos os meios possíveis, legítimos, para levar Cristo. Você pode fazer isso através de uma visita. Uma visita. Uma visita. Jesus visitou a samaritana ali, né? Aquele encontro ali é Deus, menino. Então, Uma conversa que foi levando da curiosidade à vida. a vida. Você pode evangelizar usando as redes sociais. Em vez de ficar falando mal dos outros, criticando, contando piadas, espalhando coisa ruim. Aqueles filminhos, kkkk. Então, bota um versículo lá, uma mensagem boa, que leva esperança para as pessoas. Você acha que cruzada funciona? Funciona. Mestre? Fala mais. Funciona, eu já fiz algumas cruzadas, tem vários aspectos. Mobiliza a igreja, entusiasma a igreja, une os crentes e leva não só no evento em si, mas antes a mobilização. Isso é uma coisa que impacta, mostra a cara da igreja na cidade. Constantemente, a liderança da igreja precisa pensar o que deve mobilizar a igreja para buscar o perdido. Pequenos grupos, pastor, chamado, ou seja, chama de célula, de pequeno grupo, grupo pastoreiro, não importa o nome que você O nosso dê. lá é GECOI, Grupo de Crescimento da Oitava, hein? Então, quando você convida os seus vizinhos para vir para a sua casa para estudar a Bíblia, é uma forma evangelística extraordinária. O culto é importante para a evangelização? Fundamental. Uma liturgia viva. Viva, alegre, uma pregação palavra boa. brutal, menino. Então, o que acontece, Coração. pastor Jeremias? Hoje o que eu escuto é o seguinte, eu não tenho assim, motivação para convidar um amigo, um parente, um vizinho para ir pregar, porque o culto é um culto xoxo, a música é ruim, a pregação é pior ainda, e os crentes estão desanimados, então eu não levo, tem ano que eu não levo visitando na igreja. Não pode. O que é isso? A igreja precisa cultivar a sua vida de oração, porque mesmo que não tenha o mestre Hernandes para pregar lá toda semana, e não vai ter mesmo, você sabe, né? Mas tem nós. Mas se tiver uma vida de oração, o Espírito de Deus for derramado, convence do pecado, da justiça e do juízo.
O que não pode é ficar sem fazer nada. Então, acho que todo crente tem um amigo, tem um parente, tem um vizinho, Claro. que pode convidar, que pode levar, e orar, e pedir a Deus graça. E falou, pastor, ó, eu vou levar o visitante, o senhor ora aí, o senhor prepara um sermão sustância. Uma vez eu aprendi com um homem da nossa igreja. Nós fomos orar de manhã, varão. Aí o homem falou, vamos orar lá na calçada, pastor? Falei, o que é, varão? Aí ele sentou lá e pôs as mãos na calçada e falou assim, ô Senhor, põe um imã aqui ao redor do nosso templo. Quando a pessoa passar aqui, ele sentir vontade de entrar. Varão, eu tenho dezenas de casos que o cara lá, vizinho, andou assim, e depois eu falei, quem convidou o senhor assim aqui? Ninguém convidou. Um dia eu passei aqui, eu falei assim, eu moro num bairro, nunca entrei nesse templo, nessa igreja, eu vou entrar. Entrei e Deus tocou meu coração, estou aqui mesmo da igreja. Pastor Jeremias, é conhecida a história dos avivamentos, quantas pessoas que passavam anos a fio em frente ao templo, quando Deus derramou do seu Espírito, as pessoas eram atraídas irresistivelmente. Eu acho que nós precisamos descobrir o poder de Deus através da oração, para que as pessoas criem ânimo para orar pela igreja, para motivar ir para o culto, e orar pelo pastor, orar para que Deus dê graça a ele, orar pela música, orar pelo ambiente do culto, convidar a gente para ir. E quem converte é Deus. Testemunhar todo dia. Meu pastor, você que é nosso companheiro aqui nessa conversa aqui, pense uma maneira de impulsionar essa igreja à evangelização. Uma dica para os membros. Para os membros, você que vai para o culto, vai para oferecer. Não vai querer lá, ela busca, não, vai lá para dar. E ao ir para o culto, convide alguém para ir com você. Eu conheço muita gente que veio a Cristo porque um dia teve coragem e falou, vão comigo. E a pessoa foi e Deus tocou o coração. Eu não recomendo essa toda não, mas um rapaz converteu. Aí chamou a mãe, que zombou que ele converteu. A mãe disse, eu só vou nesse culto se depois do culto você me pagar 2 cervejas. O menino falou, eu pago. Ela foi no culto, menino. Recebeu um toque do Espírito Santo. Não, recebeu um toque do Espírito Santo, mas eu gostei disso aqui. Mas eu vim pelas minhas cervejas. Foi e tomou. O menino pagou. Mas a mãe falou, quero voltar lá. É membro de nossa igreja. Glória a Deus. Assustado. Glória a Deus. Vamos orar? Vamos orar. E eu quero encorajar você a tomar uma posição esse ano. Amém, A igreja não precisa ficar sempre assim, aquela mesma igrejinha. Vamos ganhar alma, hein, irmãos? Vamos para frente. Vamos ganhar alma. Não importa se você vamos buscar os perdidos. Numa região rural, numa pequena cidade ou num grande centro urbano. Deus pode fazer a igreja florescer. Vamos buscar os perdidos? Amém? Amém. E debaixo dessa oração aqui nós vamos. Amém. Deus amado, move o nosso coração. Move meu coração, Produz Senhor. compaixão no nosso coração. Amém. Motivação Sim, celestial. Senhor. Amém. Para que nós testemunhemos a tempo e a fora de tempo. Amém. E para que nós tenhamos alegria de ver, Deus, o fruto desse trabalho, de semeadura, para que haja uma grande colheita para a glória do Teu nome. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Sala de prosa, encorajando você, testemunhando de Cristo e falando com você, ó. Vá ao culto na igreja próximo da sua casa, de preferência e exclusivamente uma igreja que prega a Bíblia. Siga a gente nas redes sociais e você também pode ser impactado pela Bíblia através do Ministério de Luz para o Caminho. Uma agência missionária a serviço do Evangelho. Uma sustância. Abraço, gente. Abraço, gente boa. Capítulo 1 de João. Versículo 1, nós vamos até o versículo número 14. João, capítulo 1, versículos de 1 a 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam.
houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não os receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Deus, mais uma vez diante da Tua palavra santa, bendita, infalível, suficiente, poderosa, nós nos rendemos ao Teu senhorio, à Tua direção, sabendo que nós necessitamos unicamente da revelação da Tua palavra, porque ela é suficiente, satisfatória, para compreendermos aquilo que necessitamos para sermos salvos e para caminhar na salvação. Obrigado, Senhor Deus, por um texto tão claro, rico, poderoso e profundo, registrado nas Escrituras. Te louvamos e te bendizemos e pedimos direção do Teu Espírito, no nome de Jesus. Amém. O Evangelho de João é o único evangelho que aborda sobre Jesus, e diferente dos sinóticos ou dos 3 primeiros evangelhos, ele não fala o nascimento de Jesus, ele não traz a genealogia de Jesus, mas no primeiro verso ele traz uma declaração poderosa, instigante e muito clara. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Eu acho que esse texto deu um nó na cabeça dos judeus. Esse texto continua dando nó na cabeça de muita gente. Mas para quem é salvo, ele é tão claro como a água mais límpida que nós bebemos. Aqui João, ele apresenta uma das maiores dificuldades para os judeus de entender Jesus como o Verbo eterno. Aquele que existia antes da criação do mundo, que é Deus e que, em um ato incompreensível de amor, tornou-se homem para redimir um povo. Para tanto, ao longo da história, muitos se levantaram contra essa doutrina essencial do Evangelho e começaram a disseminar muitas mentiras que até hoje ainda é propagado. Ao longo da história da igreja, várias doutrinas foram consideradas heréticas, porque negaram ou distorceram a divindade de Cristo. E eu quero citar, à guisa de introdução dessa mensagem, algumas dessas principais mentiras ou doutrinas heréticas e o seu nome. A primeira delas, muito conhecida, chamada de arianismo, que teve origem no século IV. O seu principal propagador ou ensinador era Ário, um presbítero de Alexandria. E ele ensinava que Jesus foi criado por Deus. Veja bem, Jesus foi criado por Deus e, portanto, não é eterno e nem plenamente Deus. Isso foi condenado já no Concílio de Nicéia em 325 a.C. Ainda outro, o chamado nestorianismo, teve origem no século V com Nestório. Ele ensinava que Jesus tinha
duas pessoas separadas, uma divina e a outra humana. E essa heresia também foi condenada agora no concílio lá na cidade de Éfeso, em 431 depois de Cristo. Houve ainda alguns movimentos que saíam do nestorianismo, chamado monofisismo. Tem uma reação ao nestorianismo, porém ele ensinava que Jesus tinha apenas uma natureza. Enquanto Nestório diz que as duas naturezas estavam separadas, aqui no monofisismo ele só tinha uma natureza. A natureza divina que tinha absorvido a natureza humana. Uma confusão tremenda. E isso também foi condenado agora no concílio lá em Calcedônia, em 451 depois de Cristo. Tem outra muito conhecida, principalmente os seminaristas, conhecem muito essa, chamada de docetismo. Ensinava que Jesus apenas parecia ser humano, mas não tinha um corpo físico real. Isso era um problema grave, porque negava a verdadeira humanidade de Cristo. O texto que o presbítero Genildo leu aqui, Jesus ressurreto, disse: ei, vamos comer aqui, me dê um peixe aí, esse peixinho assado aí que eu vou comer, eu sou de carne, provando a humanidade de Cristo e a sua divindade, mesmo ressurreto. O ebionismo, também outro movimento herético, ensinava que Jesus era apenas um ser humano. Agora, olhe essa. Isso vem de tempos. Ebionismo, vem de tempos. Dizendo que Jesus era apenas um ser humano, um profeta, mas não era divino. Essa ideia, ela existe até hoje, de forma muito clara, entre os judeus e os muçulmanos. Eles dizem isso, que Jesus foi apenas um ser humano, um profeta. Ele foi uma pessoa que tinha um expoente de ensino. Hoje, nós lidamos com essa heresia também, travestida, em algumas seitas. No nosso país, no Brasil, nós verificamos a negação da divindade plena de Jesus. E isso é muito presente em algumas seitas, largamente difundida, e às vezes, eles batem na nossa porta, no domingo pela manhã, ou no sábado. Aquelas pessoas envolvidas com essa ideia de que Jesus não é Deus, eles propagam ensinando claramente que Jesus é o arcanjo Miguel encarnado. Dizem que foi o primeiro ser a ser criado por Deus. Não é igual, nem coeterno com o Pai. E isso então é uma base de uma forma moderna do arianismo. Eles estão presentes aqui no Brasil de forma muito forte, com grande estrutura, inclusive de evangelismo, publicações. Eles têm a casa editorial, são muito fortes. Claro, eu não vou dizer o nome aqui por questão de ética, mas tenham cuidado com os testemunhos de Jeová, porque são eles que propagam esse tipo de heresia. Existem outros grupos pequenos, sem tanta notoriedade, que traz a ideia de que Jesus não é Deus. E um dos representantes que falam que Jesus não é Deus é o chamado movimento do unicismo. Eles não são fortes, mas existe um grupo chamado Voz da Verdade que propagam a ideia do unicismo, negando a divindade de Jesus. Uma vez eu estava pesquisando sobre isso, e sempre quando falo sobre a divindade de Jesus, eu me lembro do estudo que eu fiz, da pesquisa que eu fiz sobre o Voz da Verdade, e uma das frases que eles disseram assim: quem crer e propaga a trindade é do diabo. Quem crê
e propaga a trindade é do diabo. Você pode pesquisar no Google, você pode pesquisar no YouTube, eles dizem isso. Bom, em nosso texto de hoje, nós veremos 3 verdades fundamentais, 3 verdades que são pilares sobre Jesus, declarada, revelada pelo escrito do apóstolo João. A primeira delas, Jesus é o Verbo eterno e Criador, versículos 1 a 5. Segundo lugar, Jesus é a luz do mundo, ou melhor, é a luz que ilumina os homens, do versículo 6 a 13. Em último lugar, Jesus é Deus, se fez carne. Jesus é Deus, que se fez carne. Versículo 14. Então, o primeiro ponto, Jesus é o Verbo eterno e Criador, do versículo 1 ao versículo 5. A gente percebe João começando o seu evangelho, nos remetendo ao início de tudo. Agora, esse início de tudo não é um início temporal, como nós estamos acostumados. Houve o primeiro dia. Não. Quando João ele fala no início, no princípio de tudo, ele remete à eternidade, que é um atributo exclusivo de Deus. Somente Deus é eterno. Ele não tem início, ele não tem fim, ele é atemporal, ele não está à mercê do tempo. E João, quando ele fala essa expressão, no princípio, ele remete a essa ideia. Ele não está se referindo à criação apenas, mas também à eternidades. Antes que houvesse qualquer coisa, Jesus era, porque ele é Deus. Então é como se João já iniciasse o seu evangelho dando uma voadora em quem não cresce que Jesus não era Deus. Ele vai sendo logo direto. E João é um dos apóstolos conhecidos de combater muito veementemente as heresias. Quando você lê as 3 cartas de João, você vê ele declarando para aqueles que estavam dizendo que Jesus era apenas uma aparição, que eram os gnosticistas, que era uma ideia da gnose ou da mente, que o homem compreendia Deus a partir do momento que ele estudasse cada vez mais. E aí o gnosticista dizia, não, Jesus não nasceu em carne, ele era uma aparição, ele era um fantasma. Aí João, quando começa a carta, ele diz o quê? Eu vi, eu toquei nele. Jesus, João vai dizer, que ele é eterno e divino. E a eternidade do Verbo indica que ele não foi criado. Se houvesse um tempo em que ele não existisse, ele não seria Deus. E aí João declara claramente a plena divindade de Cristo. Sendo assim, esse texto afasta qualquer interpretação herética. Esse texto diz assim: não receba os testemunhos de Jeová. Eu não preciso do que você vai dizer, porque eu já sei que Jesus é Deus. Amém? Amém. Aleluia. Agora deixa eu dizer para você que Jesus é Deus. Vem cá, deixa eu contar uma história. Jesus é Deus. Se fez carne. Aleluia. Se sacrificou por mim e por você. Eu tenho certeza que essas frases vão ser poderosas no coração de qualquer um. E o termo verbo, do grego logos, ela tem um significado tanto para os judeus como para os gregos. Tem um significado importante, o termo logos. Para os judeus, remetia à palavra de Deus que criou todas as coisas. Ou seja, quando Deus fala para criar todas as coisas, que é aí o que nós entendemos, né? Que Deus então ele fala o poder da palavra. Para o judeu, quando dizia assim, o logos, remetia a essa palavra poderosa de Deus para criar todas as coisas. Portanto,
Jesus, se ele não é Deus, ele não podia ser o Logos. No grego, o Logos era o princípio racional do universo que dava ordem e sentido à existência. Então essa palavra Logos, e aí João pega e faz essa adequação perfeita para dizer que Jesus é Deus. Ele vai dizer, no princípio era o verbo, no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era... Jesus é a palavra, então ele é o Logos. E quem é o Logos? Deus. Ele arremata já no primeiro versículo. Então veja, até mesmo nesse cuidado de trazer os termos corretos, para não deixar nenhuma dúvida do entendimento de que Jesus é a palavra de Deus, Jesus é Deus, ele usou então a expressão Logos. E ao chamar Jesus de Logos, João está dizendo que ele não é apenas um mestre, um profeta, ou um ser iluminado, mas o próprio Deus que dá sentido à vida. Jesus criou todas as coisas. Jesus é o Criador. E para João, isso tirava toda a dúvida nesse sentido. Amanhã você ouvirá a continuidade desta palavra, se Deus assim nos permitir. Tenham todos um bom dia, que todos fiquem com Deus e até amanhã.